Sejam todos bem-vindos. Fala galerinha, bom dia! Dada a nossa largada para mais um dos nossos módulos finais, módulo de fresa. Então, se liga na aula. Então, pessoal, o que afinal é a fresa? Na verdade, a fresa são ferramentas de corte, onde elas são constituídas de dentes e cumes dispostos em torno de um eixo. Ou seja, né, é um tipo de ferramenta de corte. Então, você pergunta, então, professor, a ferramenta sozinha? Não, o processo de fabricação se chama fresagem, onde nós temos a fresa, que é a ferramenta de corte utilizada, e a nossa máquina operatriz é a fresadora. E o que é a fresadora? Bom, pelo que o próprio nome diz, né, é uma máquina operatriz de movimento rotativo contínuo da ferramenta de corte destinada à usinagem de materiais, onde esse movimento pode ser combinado da movimentação, né, rotativa da nossa ferramenta, juntamente com a movimentação da peça através de sua mesa, conforme nós vamos ver a seguir. Então, pessoal, é dado início à nossa aula de processo de fabricação 2, uma introdução à fresagem. Então, o que é a fresagem? A fresagem é um processo de usinagem mecânica feito por fresadores e ferramentas especiais chamadas fresas, né? Fresagem consiste na retirada de excesso de metal ou sobremetal da superfície de uma peça e dá a esta uma forma de acabamento desejados. Então, aí a gente pode ver, né, dois tipos de fresas, onde a gente tem o movimento da mesa da máquina, né? Ou o movimento de avanço, que leva a peça até a fresa e torna possível a operação de usinagem. Então aqui a gente pode ver o esquema, né? Aqui está a nossa fresa, né, no mandril, da qual, né, aqui há uma rotação através da árvore, tá, que vai gerar o movimento aqui da nossa ferramenta. E em contrapartida nós vamos ter a mesa, tá, aonde ela vai gerar esse movimento, tá, em distintas direções na horizontal e distintas movimentações na vertical, tá? Ou seja, é como se tivesse um eixo XY aqui, ó, da movimentação da mesa, e ela também se movimenta, tá, em aproximação ou distanciamento da minha fresa, da minha ferramenta, tá? Então minha peça ela também vai ser movimentada, mas o controle de desbaste vai acontecer através do movimento da minha mesa, tá bom? Então, no capítulo 1 da apostila de vocês, o emprego, tá, da ferramenta de trabalho da fresadora, né, pode ser de fios múltiplos e também pode montar-se no eixo do porta-fresa. Combinações de fresa diferentes, formas, confere a esta máquina características especiais e uma vantagem sobre as outras máquinas, tá, gente? A fresadora ela possui dispositivos automáticos que permitem variar aí, né, a velocidade de corte e avançar automático controla a velocidade que se aproxima a ferramenta de corte, fresa. Então, portanto, né, ela pode ser um excelente operador de grau de perfeição, fazendo rasgo de chavetas, fazendo sulcos, fendas, né, entalhes, perfis, contornos, engrenagens e muitas outras peças mecânicas. Conforme a gente já falou na aula de torno, né, ficou falando, nós separamos uma área da nossa peça lá da V2 que seria, né, justamente para produzirmos a área de engrenagem, que também nós fizemos essa aula aí
em sala de aula, né, onde a gente mostrou a ferramenta, a peça já terminada, produzida, né. Então, aqui a gente pode ver, né, o emprego, né, dessas operações, né. Aqui nós vamos ver, né, o uso da fenda, chavetas, né, aqui usinagem dupla, né, de 2 fresas, vendo? A engrenagem. Então, são tipos de empregos que a gente pode utilizar da nossa ferramenta, ok? Então, pessoal, nós como vimos, né, a numeração aqui, né, das figuras são de acordo com as operações que a gente leu anteriormente aí no texto, ok? Então, como é que a gente vai classificar, tá, as nossas máquinas fresadoras? Então, desde a criação da primeira máquina fresadora, que foi em 1800, né, aproximadamente 1800, o mesmo princípio de funcionamento tem sido utilizado para produzir os mais variados serviços, né, destinando um grande número de tipos de fresadora, utilizando uma boa quantidade de acessórios, possuindo cada uma suas funções particulares. Então, assim, as máquinas fresadoras, elas classificam-se quanto ao tipo de construção, modalidade de trabalho e movimento da mesa, ok? Então, o movimento de avanço, ele é automático, ele é produzido pela caixa de avanços, tá? Que transmite o movimento através de um eixo de articulação cardan a um mecanismo de sistema de parafuso sem fio. Então aqui vocês vão ver, né, que é o cardan, que é um conjunto mecânico, tá? Eu vou mostrar depois uma imagem para vocês, da qual ela é muito semelhante aí a eixos de caminhões, né? A eixos aí de máquinas maiores para transmissão de movimento, tá? Então, nós temos o motor, e esse motor, tá, aqui através, né, de polias, ele transmite esse movimento aqui, ó, para a mesa aqui, ó, tá bom? Com o sistema de parafuso sem fim, tá ok? Aí vai funcionar o automático aqui do avanço, tá? Então, o acionamento, né, das fresadoras é processado por motor elétrico com polias e correias, planos em V, motor elétrico com corrente silenciosa e o motor elétrico diretamente à árvore, tá? Pois também vou mostrar para vocês as imagens da nossa máquina na escola. Então, pessoal, como vocês podem visualizar aí, essa é a nossa máquina na escola. É um tipo de fresadora horizontal, porque o mandril, que é onde a gente encaixa a nossa ferramenta, como vocês podem ver aqui, é uma ferramenta, né, do tipo de máquina, tá, horizontal, tá legal? Onde nós vamos ter dois motores, tá? Um motor superior para uma furadeira, que vocês estão vendo aqui, tá? E um motor aqui interno dentro da coluna, tá? Que vai gerar o movimento aqui da nossa mesa e da nossa ferramenta aqui, tá legal? Então, conforme a gente vê ali atrás da coluna, né, temos o motor, as polias, tá? Aonde cada encaixe aqui vai mexer no conjunto de velocidades da nossa máquina, né? Elas não estão dispostas simplesmente para manutenção, que vai usar uma ou outra, não. Elas estão aqui nessa disposição onde vai ter uma velocidade, tá? Dois tipos de velocidade para cada um, tá, desse conjunto de polias aqui, tá bom? Cada um setor aqui da nossa polia, tá? Na nossa fenda aqui. E aí, aqui nessa imagem, vocês podem ver que, né, nós temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, temos um conjunto, tá, de 4 fendas de polias aqui, onde nós vamos posicionar aqui, ó, a nossa correia. Então, cada um desse encaixe aqui que nós vamos colocar junto com o conjunto superior vai promover o que? Vai promover velocidades diferentes, assim como
as engrenagens do torno, tá bom, gente? Então, continuando aqui, né? Então, o acionamento mais comum é por motor elétrico, por polícia, correios em V, igual a gente viu lá da nossa máquina, né? Então, pessoal, né, temos também quanto ao tipo de construção. Aí temos um modelo, né, de fresadora tipo coluna e joelho, tá? Onde, né, a fresadora do tipo coluna é um tipo dos mais usados em oficinas. É um eixo, porta-ferramenta, é fixado na árvore e mesmo desloca de cima para baixo ao longo das guias, tá? Tá vendo aqui uma guia, né? E aí ela vai se deslocar conforme essa guia aqui, tá bom? Vamos ter a fresadora tipo plana, né? Da qual elas vão ser, né, grandes, é para planar grandes superfícies e trabalhos de faceamentos. Fresadoras especiais, né? Então as fresadoras especiais são construídas para serviços específicos. Temos algumas delas, que é a fresadora copiadora, também conhecida como pantografo, trabalha com peça padrão, ou seja, pessoal, você coloca aqui, né, um molde para qual você quer produzir na peça e conforme esse conjunto mecânico ele se desloca, tá, para que a nossa ferramenta de corte venha produzir exatamente aonde nós vamos deslocando aqui, ó, com a nossa guia, tá? E conforme a nossa guia vai se deslocando dentro dessa peça molde, vai fabricando lá no metal o desbaste necessário que nós queremos o formato idêntico. Fresadora mandril, tá? É uma fresadora da qual a gente tem aqui, né, o deslocamento aqui da altura, tá? E aqui nós temos o posicionamento aqui da mesa, né, que vai se deslocar aqui dessa maneira, tá bom? Temos a fresadora tipo Renânia, que utiliza a fresa matriz para a confecção de engrenagens helicoidais e parafusos, né, sem fim. Aí vocês podem ver, né, como é que ela trabalha. Ela é um tipo de fresadora para grandes engrenagens, né, para grandes peças, onde você vai ter uma possibilidade de um maior manuseio para esse tipo de operação, de engrenagens e parafusos. Temos a fresadora, né, de controle numérico por computador, né, que é a fresadora em série, né, adequada à produção em série, que já é toda automatizada, tem vários eixos. Então, durante a usinagem dela não existe manipulação de alavanca e tabelas, tá? Há apenas botões, teclas e luzes e telas como de um televisor. Ou seja, esse painel aqui nós inserimos programas da qual, através do eixo cartesiano, tá, e um eixo tridimensional aqui projetado, tá, em programas de computador, nós podemos proporcionar o corte automático, estabelecendo as medidas através, né, de projetos mecânicos que a gente vai desenvolver já pré-estabelecido. Só vamos inserir aqui como se fizéssemos um download para a máquina executar. Então, quanto à modalidade de trabalho, né, vamos ter, né, a fresadora vertical, fresadora horizontal, fresadora vertical horizontal, né? Então, na fresadora vertical, sua árvore ou eixo principal trabalha no sentido vertical. E como é que vocês estão vendo, aqui a ferramenta de corte, ela fica anexada aqui ao mandril, ó, de maneira vertical, tá vendo aqui? Tá? O mandril, né, está aqui internamente aqui na árvore aqui, ele anexa a nossa ferramenta de corte de maneira vertical, onde fica ali suspensa para trabalhar, né, na parte superior para inferior da nossa peça, né? Fresadora horizontal, né, a árvore do eixo principal trabalha no sentido horizontal, igual lá a nossa máquina que nós estávamos falando. Aqui, né, temos, né, o mandril, onde nós adicionamos aí a nossa ferramenta de corte, a nossa fresa,
que vai proporcionar, né, um corte, tá, perpendicular aqui à nossa peça, que se localiza e fixará na nossa mesa, tá bom? E as fresadoras, né, mistas, elas dispõem dos dois eixos árvores, né, um horizontal e outro vertical. O fato da fresadora mista dispor de dois eixos permite ela ser utilizada tanto numa posição vertical, tanto horizontal, né? Ou seja, ela é mais sofisticada, né, pessoal? Ela trabalha de maneira que você possa aí estar trabalhando em maior disposição, né? Tanto daquela maneira horizontal como vertical, ok? Então, quanto ao movimento da mesa, né, vamos ter as fresadoras simples e a fresadora universal. A fresadora simples, ela possui a mesa permanente disposta a 90 graus da linha de centro da coluna, e sua mesa possui 3 movimentos, que são longitudinal, transversal e vertical. Na fresadora universal, a mesa possui 3 movimentos da fresadora simples, mais um movimento giratório. Na sua base possui escala de graus, podendo a peça sofrer inclinação em relação ao centro da coluna, né? Então está aqui, né, um movimento adicionado aí à nossa fresadora, né, que é a fresadora universal, que vai poder aí produzir, né, toda essa mobilidade de graus, né, e dos movimentos longitudinal, transversal e vertical. Então, as partes e características principais da fresadora, né? Então, na página 77, então, a gente observando aí, né, nós vamos ter, né, que qualquer tipo de máquina fresadora compõe de 3 principais partes, né? Que é a base da máquina, né? Que é a coluna, e o órgão transmissores de movimento, né? Tá aqui, ó, os órgãos transmissores de movimento que vão proporcionar aí, né, lá o movimento de avanço e o movimento de corte das nossas ferramentas, beleza? Então, algumas características principais da fresadora estão na dimensão da mesa, porque é a partir da mesa que a gente vai saber qual tipo de operação nós vamos poder realizar e qual tipo de peça nós vamos poder realizar na nossa fresadora. O passo do fuso, né, da qual a gente vai poder proporcionar aí quanto à dimensão de operação de profundidade, entre outras coisas. Relação de transmissão de cabeçote divisor, né, onde a gente vai ter nesse cabeçote divisor, que é um acessório que a gente vai falar adiante, vai poder proporcionar, né, os movimentos para produzir, por exemplo, engrenagens e outros tipos de peças, e a inclinação da mesa, né, à direita e à esquerda, tá bom? Então, a operação com a fresadora vertical, tá? Aqui temos alguns exemplos, né, do que a fresadora pode fazer. Então aqui, ó, o fresamento frontal, tá? Fresamento de cantos a 90 graus, fresamento de ranhuras em T, tá vendo aqui, ó, onde ela vai poder passar aqui por dentro, criando esse sulco aqui, ó, em formato de T. Aqui na imagem 4, ela vai ter, né, o fresamento de guias, né, em forma de cauda de andorinha, ou seja, ela tem um pequeno recuo aqui, ó, porque a fresa ela tem uma inclinação, tá, uma pequena inclinação. Então, quando ela penetra aqui lateralmente a nossa peça, ela vai produzir um formato com essa inclinação, ou seja, prendendo aí tipos, né, de mesas para trabalho, de fixação de peças, enfim, né, parafusos e outros tipos de encaixe que você vai poder fazer encaixes mecânicos. Na número 5, né, o fresamento de canais, né, como a gente já viu aí,
Canais são sulcos que a gente faz na peça para normalmente colocarmos montagens, tá? De vários tipos de componentes. E o próprio faceamento, né? Onde existe aí o desbaste natural aí, da qual a gente aprendeu lá em torno. Aqui a gente vai poder fazer fresamento em qualquer tipo de superfície lisa. E a fresadora horizontal, né, é a máquina mais usada em trabalhos genéricos de fresamento, tais como maquinagem de superfície, planos, abertura de ranhuras e execução de formas diversas. Então, tá aqui ó, o nosso tipo de máquina. Aí ela vai ser, aqui está o mandril. Aqui está o mandril aqui da gente, né? Aonde, né, nós anexamos aí, né, fixamos a nossa fresa, que vai produzir aí o trabalhos diversos que vamos precisar para as variadas formas que nós vamos utilizar aí de peças e de usinagem, tá bom, gente? Então, operações com fresadora universal, nós vamos já ter tipos mais complexos, né? Então, abaixo aqui ao lado temos 8 tipos de exemplo, né? Aqui o primeiro é o fresamento em formas complexas, né? Onde vamos ter fresas duplas, fresamento periférico tangencial, né? Onde vamos ter uma angulação aí tangente à nossa formação aí da peça. Fresamento de ranhuras e contornos, tá? Aqui ó, em 3. No 4, fresamento de ranhuras de chavetas Woodruff, tá? É um tipo de chaveta aí que a gente vai criar um canal aqui para esse tipo de chaveta, ok? No 5, fresamento de guias prismáticas, tá? Ele vai ter um formato especial em forma de prisma, tá? Para criar em sulcos em formatos V, tá? No 6, nós vamos ter fresamento de ranhuras com perfis constantes, tá? Isso significa como se formasse, né, em formato de U, ela vai proporcionar, tá, na nossa peça, né, um formato de uma barriga, né, ao metal, formando assim muitos trilhos, coisas do tipo. 7, fresamento de canais, né, conforme a gente viu os equipamentos também, né, e fresamento de roscas, tá? Conforme a gente pode ver aqui, ó, vamos ter também fresamento de roscas. E a fresadora universal, que é a CNC, né, ela é uma máquina adequada a executar, além dos trabalhos de uma simples fresadora horizontal, alguns trabalhos essenciais, como trabalhos helicoidais em superfícies cilíndricas e outras formas mais complexas, né? Então, pessoal, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tá? Então, vamos estar estudando, pessoal. Vamos cair para dentro, porque muito mais você pode aprender e ser capacitado para ir muito além. Nós acreditamos em você. Fiquem com Deus, bons estudos.